O tema da pregação hoje é: os humildes serão exaltados. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 46. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria, quando ela compôs esse hino e essa exaltação a Deus, foi ali na visita na casa de sua prima Isabel, onde Isabel ficou cheia do Espírito Santo, ficou possuída do Espírito Santo, quando ouviu a saudação de Maria, que ela estava ali em sua casa. Até João Batista, que estava no ventre de Isabel, mexeu no ventre dela, e ali eles receberam essa visitação do Espírito Santo. Aí nessa visitação, Maria, cheia do Espírito Santo, compôs esse hino, esse cântico, ou Magnificat, de Maria, como é descrito no latim. Então hoje nós iremos ver aqui sobre os humildes, sobre a exaltação daqueles que se humilham diante de Deus. E por que as pessoas hoje rejeitam a Deus? Há muitas respostas para isso. Muitos dizem que as pessoas rejeitam a Deus é porque hoje os líderes são corruptos. Os pastores, a liderança cristã está corrupta. E isso acaba gerando desconfiança nas pessoas. Apesar disso fazer parte, mas não é a raiz do problema. Outros dizem: é porque o mundo é repleto de sofrimentos e angústias. Isso faz as pessoas se esquecerem de Deus. Elas não estão nem aí para Deus, porque elas estão preocupadas com os seus problemas. Não, esse não é o problema do porquê as pessoas rejeitam a Deus. Mas as pessoas rejeitam a Deus porque elas são arrogantes, são soberbas. E Maria aqui vai nos mostrar que através desse hino, que Deus abençoa os que se humilham, os humildes, e não os soberbos e os arrogantes. Ela diz aqui várias vezes da destruição dos soberbos e da exaltação dos humildes. No verso 48 ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva. No verso 51 ela diz: dispersou os soberbos, os arrogantes. No verso 52 ela diz também: derrubou os poderosos e exaltou os humildes. No verso 50 ela diz: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Não sobre todos, sobre aquele que teme, sobre aquele que é humilde, aquele que se dobra diante da vontade de Deus. Então os arrogantes, pelo contrário, se vangloriam de não temer a nada. É isso que nós vemos no discurso dos ateus. Eles não temem a Deus. E eles se vangloriam disso. Chamam os cristãos de ignorantes, de um povo medíocre, atrasado. Mas isso é arrogância, isso é soberba. Porque quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que até os demônios e a natureza tremem diante de Deus. E o ser humano se mantém duro, rebelde, soberbo e arrogante diante do seu Criador. Deus cria o homem do barro, do pó da terra, e diz para o homem: ame agora ao seu pai, submeta-se ao seu pai, seja fiel ao seu pai. E o homem barro se levanta contra o Criador e diz: não, eu não vou me submeter, por arrogância, soberba. Perceba que o ser humano é arrogante. Nós vemos às vezes a pessoa, ela perde o emprego, fica doente, morre alguém de sua família, e agora está indo tudo de mal a pior. E o que ela faz? Ao invés de se humilhar diante de Deus, muitas pessoas ficam bravas com Deus.
E chega ao ponto de colocar Deus contra a parede. Você vê muitos líderes religiosos ensinando isso para o povo. Coloque Deus contra a parede, sua vida está indo de mal a pior, porque você ainda não determinou a bênção. Não determinou para Deus o que Ele deve fazer. São arrogantes, são soberbos. Olha o nível de insanidade mental. Eles querem ficar irados e se revoltar contra o Senhor que faz demônios tremerem. Ficam revoltados e irados contra um Deus que coloca exércitos inteiros em fuga. Ficam irados contra um rei, um Deus que fez um rei, o rei Nabucodonosor, que construiu a Babilônia. E Deus pegou esse rei, fez ele pastar com os animais, mostrando o seu poder, e que Nabucodonosor não tinha poder nenhum. Fez ele se tornar como um animal. E aí as pessoas querem ficar iradas contra esse Deus que é soberano. Um Deus que coloca os anjos de joelho, que fazem o que Ele quer. Um Deus que diante de um pelotão inteiro de soldados disse: eu sou. E o pelotão inteiro cai. Aquele que mediu o universo a palmos. É contra esse Deus que o homem barro, o homem lama, o homem que veio do pó, fica bravo. Isso é loucura. Isso é soberba. E a salvação é pela fé. E essa fé se manifesta por meio da humilhação, da humildade, não de um coração soberbo. E é isso que nós iremos ver nessa noite. Em primeiro lugar, todos precisam de um Salvador. Maria, que ela declara no verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Maria era humilde. Ela se humilhou e se submeteu à vontade de Deus. E ela declarou: Deus é o meu Salvador. Por quê? Porque Maria era pecadora. Pecadora como todos os seres humanos. Essa palavra aqui é usada para se referir a livramentos, em alguns contextos. Várias vezes na Bíblia, o sentido de meu Salvador tinha o sentido de livrar os inimigos, de livrar o povo dos inimigos. Mas aqui o contexto é outro. O contexto é de salvação do pecado. Porque lá em Mateus, no capítulo 1, verso 21, Mateus ele acrescenta que Maria geraria Jesus, que significa a salvação vem de Deus, e o anjo diz para Maria que Jesus, ele salvará o povo dos pecados deles, mostrando que essa salvação estava se referindo à salvação de pecado. Então esse povo que o anjo declara para Maria representa toda a humanidade. E Maria também faz parte desse povo. Então Maria foi pecadora e também precisava de um Salvador, assim como nós. A falsa Igreja Católica, porém, diz que Maria não teve pecado, que ela nasceu sem pecado e ela foi assunta ao céu também sem pecado e permaneceu perpetuamente virgem. Uma heresia. Eles baseiam-se nisso lá naquele livro. Tomara que você nunca tenha lido. Livro de Heresias Papal, capítulo 6, verso 66. Uma heresia. Algo que não tem nada a ver com as Escrituras. E um dos argumentos para provar que Maria era pecadora e precisava se salvar está no verso 50 também. Porque ali Maria ela declara: a sua misericórdia vai de geração em geração. Maria também precisava, ela fazia parte de uma geração. Ela precisava dessa misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é favor imerecido de Deus. A pessoa não merece, mas ela recebe da parte de Deus. Outra prova que Maria também tinha pecados está lá em Romanos, no capítulo 3 e verso 12. Lá Paulo ele declara: todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Por que Paulo colocou ali? Nenhum sequer. Para não deixar dúvida. Para as pessoas não dizerem, né? Olha, Paulo está dizendo que foi todo mundo, é todo mundo. Mas é como se ele estivesse dizendo: o mundo jaz no maligno, né? Não é cada indivíduo. Aí Paulo, para argumentar, ele coloca nenhum sequer, para não deixar dúvida. Todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele continua: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram
individualmente todos pecaram. E Maria também está nesse pacote. Maria também pecou. Lá em Apocalipse, no capítulo 5, quando João, ele em revelação, em visão, ele vê ali o livro da vida, o livro da salvação, e ele olhou e viu que não havia nenhum homem capaz de abrir o livro, não era digno, porque todos eram pecadores. Ele olhou e não viu ninguém digno de abrir e desatar os 7 selos. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. Aí o anjo disse para João: João, não chores. Por quê? Cristo venceu a morte. O Cordeiro de Deus está aqui. E ele sim, ele não pecou. Ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Então a cruz também mostra que Maria também era pecadora. O que é a cruz? A cruz é o inocente morrendo no lugar do pecador. Para pagar a nossa dívida, precisava de ser alguém inocente. E diante da humanidade, não tem ninguém que poderia pagar a nossa dívida. Porque todos fomos contaminados com o pecado de Adão. Por isso que quando os animais eram sacrificados, e os animais eram sombras do Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo, o animal, para ser sacrificado, ele precisava ser puro, sem mancha, sem mácula, inocente, sem defeito algum. E se Maria fosse desta maneira, né, sem pecado, sem defeito algum, Cristo não precisaria ir para a cruz. Ela poderia ir para a cruz e pagar a nossa dívida, mas ela não pôde. Por isso que Cristo precisou descer, por isso que ele é chamado de Filho do Homem, por isso que ele precisou encarnar, porque não houve nenhum inocente nesta terra para pagar a nossa dívida. Aí Jesus precisou vir como homem para pagar a nossa dívida. Então a cruz mostra que é um inocente morrendo pelo pecador. Então Maria não era inocente. Por isso que ela declara: eu me alegro em Deus, o meu Salvador. Só precisa de Salvador aquele que reconhece que é pecador, que está perdido. Maria, sim, foi uma excelente mulher. Uma mulher que deixou um exemplo para nós, desde jovem, temente a Deus. Desde jovem, se submeteu à vontade de Deus. Um exemplo que deve ser seguido. Não podemos tirar os méritos de Maria, porque a própria Bíblia diz que ela é bem-aventurada, né, entre as mulheres. Ela recebeu essa graça, esse favor imerecido de gerar o Filho de Deus. Então nós tiramos lições da vida de Maria, mas nós não cultuamos a ela, nós não prestamos culto a ela, porque ela mesma disse que ela tem um Senhor e tem um Salvador. E todos precisam de salvação. Talvez a gente olhe para um amigo nosso, que às vezes é gente boa. É uma pessoa que paga as contas em dia. É uma pessoa que dá um bom testemunho diante da sociedade. E aí a gente olha para essa pessoa e diga: essa pessoa vai para o céu. Ela é gente boa. Ela é católica e é gente boa. Mas os católicos, em sua maioria, eles já quebram o primeiro mandamento: não farás imagem e prestará cultos a essa imagem. Então, eles não são muito gente boa como a gente pensa. Na verdade, não existe ninguém gente boa. Todo mundo é pecador, desde o mais novo até o mais velho. O único que foi bom, né, e gente boa foi Jesus Cristo. Ele sim. Você se lembra quando o jovem rico chegou diante de Jesus? E chegou já elogiando Jesus: bom mestre. Meu mestre, né? Aí Jesus disse para ele: bom é só Deus. Você não me reconhece como Deus. Por que você está me chamando de bom? Bom só existe um, só Deus. Se você me reconhecesse como Deus, aí sim, o seu elogio seria verdadeiro. Bom só é Deus. Todo ser humano, ele, se não for salvo dos seus pecados, né, ele não é uma pessoa boa. O que freia o nosso mal é a graça de Deus. O que freia a nossa maldade e até dos ímpios é a graça de Deus. Se Deus soltar o ser humano, ele é capaz de se tornar como Hitler, se tornar um monstro. O que segura a maldade humana é a graça de Deus, porque todos nós somos pecadores, não somos pessoas boas. Mas o meu amigo, ele não vai na igreja, mas é uma pessoa boa. Ele não está nem aí para Deus, mas ele é um cara gente boa, engraçado, né? Não faz mal para ninguém, todo mundo gosta de ficar perto dele. Será que ele é tão gente boa assim? Ele não quer saber de Deus e é gente boa? É como se você criasse o seu filho,
até os 18 anos de idade, você desse tudo para ele. Você dá alimentação, você dá educação, você dá amor, dá carinho, cuida dele, né, da melhor maneira possível. Aí o seu filho faz 18 anos, arruma um emprego, quer agora ser independente, casa-se, muda de estado e nunca mais visita a casa dos pais. Não faz uma ligação, não manda uma mensagem. Aí eu pergunto para você, e esse jovem, esse rapaz de 18 anos, que agora já está aí, vamos dizer, com 28, 10 anos, nunca mais foi ver o seu pai. É uma pessoa gente boa? É uma pessoa boa? Lógico que não. Mas é assim que muitos fazem com Deus. Deus deu o seu próprio Filho, Jesus, para morrer por nós. Deus nos dá o dom da vida, né? Nos dá o ar que estamos respirando, nos dá livramento, acampa os anjos ao nosso redor, cuida de nós, derrama de misericórdia, de graça, e aí nós não queremos saber de Deus. Não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não. Como podemos nos achar pessoas boas se nós somos ingratos para com o nosso Deus? Se até Paulo se achou pecador, porque ele disse que ele se considerava o pior dos pecadores, o que dirá de toda a humanidade? O próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, se via como um pecador. Quando ele foi confrontado do seu pecado, ele se humilhou diante de Deus e alcançou misericórdia. O profeta Isaías, ele, quando ele viu a glória do Senhor, ele reconheceu o seu pecado. Ele disse: ai de mim, eu habito num povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros, eu vou morrer, eu sou pecador. Se esses homens de Deus se reconheceram como pecadores, o que dirá de nós? Todos são pecadores. A Bíblia diz que toda a humanidade não estará, mas está debaixo da ira de Deus por conta dos seus pecados. João 3,36 vai dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanecerá? Não, sobre ele já permanece. Permanece a ira de Deus. Então todos nós já nascemos debaixo da ira de Deus. Todos nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Por isso que todos precisam de um Salvador. Esse é o primeiro tópico, né? Todos precisam de um Salvador. Todos precisam confessar os seus pecados e se humilhar diante do senhorio de Cristo. Em segundo lugar, a misericórdia de Deus é sobre os que o temem. Verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Não sobre todos, sobre os que o temem. Sobre aqueles que se humilham diante de Deus. Paulo descreve em Romanos 3 uma lista de pecados. Ele vai falando de vários pecados que as pessoas estavam cometendo. Aí no final ele conclui dizendo: não há temor de Deus diante dos seus olhos. É por isso que essas pessoas estão aprofundadas no pecado. Elas não temem a Deus. E Deus, Ele quer que a gente tema Ele. Que a gente, né, o adore, que a gente o ame, mas o temor deve estar envolvido, ainda mais nós, que somos pecadores. Precisamos ter o temor de Deus diante dos nossos olhos. E olha como Deus se apresentou ao povo no deserto. Olha o que está escrito lá em Êxodo 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. No verso 20, Deus disse: Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus se apresentou entre trovões e relâmpagos para que o povo temesse a Ele, para que o temor estivesse no coração e diante dos olhos dele, daquele povo, para que eles não pecassem. Então a misericórdia é sobre os que o temem. Se você olha na história do povo hebreu, aqueles que se rebelaram, eles sofreram punições ali no deserto. Os que têm temor a Deus são aqueles que reconhecem que merecem ser punidos por conta dos seus pecados. São aqueles que reconhecem suas limitações, suas falhas, sua pequenez. São aqueles que se curvam diante da soberania de Deus. Mas muitas pessoas hoje se veem sem pecado, se acham pessoas boas, e por isso que elas não temem a Deus. Muitas pessoas até se vangloriam, né, em viver sem temor a Deus. Não estão nem aí. Se acham pessoas espertas. Né? Você vê aí nos filmes, né, hoje que se passa, filmes, séries, você vê lá,
Sempre o herói, o mocinho do filme ou da série é um cara esperto, né? Se acham esperto, são os ateus. Uma vez eu andei reparando nisso. A maioria dos filmes, o camarada que é o mocinho, ou a moça, que é a mocinha, né, do filme, ela ou ele é ateu, demonstrando sinal de esperteza, né? Agora, os cristãos não, são ignorantes, são atrasados, são um povo tolo. Maria, pelo contrário, ela não se vangloriou. Ela não disse para Deus: olha, Deus, que ótima escolha. Você deveria me escolher mesmo, não. Ela se humilhou e ela reconheceu o favor imerecido. Então essa é a segunda lição desse texto. A misericórdia de Deus é sobre os que o temem, que o temor de Deus possa estar diante dos nossos olhos. Em terceiro lugar, a queda dos poderosos, verso 51. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Verso 52, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então aqui Maria, ela mostra que Deus dispersou os arrogantes, derrubou os poderosos, despediu os vazios, exaltou os humildes e encheu de bens os famintos. Jesus disse isso também lá em Lucas 14:11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Maria estava se referindo aos poderosos desse mundo, aos soberbos, aos arrogantes, que vivem as suas vidas longe de Deus e estão até em uma posição de destaque. Mas Maria, ela mostra que com a vinda do Messias, esses homens estavam perdidos. Esses homens iriam pagar pelos seus pecados, por suas arrogâncias, pela sua soberba. Maria, ela também nos faz lembrar com esse cântico o que Deus fez na história do povo de Israel. Onde o povo de Israel chegou a quase ser extinto várias vezes. E Deus foi lá, demonstrou o seu poder, derrubou os inimigos de Israel. Foram escravizados pelos egípcios, os babilônios também os escravizaram, também estavam sobre o jugo de Roma, o Império Romano. E Deus sempre deu vitória para o seu povo. Deus sempre derrubou os inimigos do seu povo. Cadê o império do soberbo faraó? Está lá debaixo do Mar Vermelho. Foram mortos os seus cavaleiros, os seus soldados, pelo poder de Deus. Cadê os jardins suspensos da Babilônia? Uma das maiores maravilhas do mundo, que foi construído por aquele rei soberbo, Nabucodonosor, que comeu com os animais, né? Pastou ali com os animais. Cadê a grande Babilônia? Ruiu. Cadê o Império Romano? O maior império de todos os tempos. Cadê César? Ruiu. Hoje nós às vezes ficamos preocupados, né? Vai se levantar um governo único, mas naquela época já existia um governo único. E Deus derrubou, Deus destruiu o Império Romano. Hoje, o latim é uma língua morta, ninguém se usa mais. Cadê os inimigos do povo de Deus? Por quê? Porque Deus, ele dispersa os arrogantes. Ele derruba os poderosos. Tudo em favor da sua igreja. O poder não está nas mãos dos homens e nem do diabo. O poder está nas mãos de Deus. É Ele que governa e rege as nações. O poderoso é aquele que pode fazer uma virgem dar à luz. Poderoso é Deus. Herodes, Pilatos e César continuavam no poder. Mas Maria sabia que eles não mandavam em nada. Eles eram apenas marionetes nas mãos do nosso Deus. Como diz Provérbios 21:1, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Então, irmãos, esses governos que estão aí corruptos, esse comunismo, esse globalismo, tudo isso não foge do controle de Deus. É Deus que controla o coração dos governantes para a direita ou para a esquerda. Lá é capitalista, lá é comunista. Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle de suas mãos. Lá em Salmos vai dizer que Deus, ele diz para o seu filho: vem para a minha direita e se assenta aqui até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos seus pés.
Deus está no controle. Deus controla a minha vida, controla a sua vida. Nada foge do controle. Então por que temeremos? É Deus, Ele que derruba os poderosos. Ele despede os ricos vazios, Maria diz isso também. Mas os romanos e os judeus não ficaram pobres imediatamente. Naquele contexto, não ficaram. Maria também não ficou rica, sendo ela pobre. Mas Maria entendeu que o dinheiro e o poder que aqueles homens tinham, aqueles homens miseráveis, eles só tinham aquilo, só dinheiro. Era por isso que eles eram miseráveis. Maria não. Ela estava cheia de Deus, porque ela estava carregando o Salvador do mundo. Eles são poderosos príncipes, mas Deus veio habitar em mim. Maria está dizendo, todos que carregam Cristo não são miseráveis, não são fracassados e não são insignificantes, porque ter Cristo é a maior riqueza que temos nessa existência. Então, ao ser tentado em se achar miserável, lembre-se de Maria. Ela levou Cristo no ventre. Nós carregamos Jesus dentro de nós, através do Espírito Santo. Então ela não diz que os poderosos vão cair. Eles já caíram. Já são caídos. A diferença é que nós já sabemos que eles são caídos e no dia do juízo final, eles irão ruir. Eles não sabem, nós sabemos. E a maior riqueza, então, é Cristo habitando em nós. Pilatos, ele até viveu ali, né? Na mordomia, dormia uma cama boa, mas não tinha paz. Nós, às vezes, não temos tudo o que queremos, mas se nós temos Cristo, nós deitamos, né? Deitamos em paz, com a consciência tranquila, sabendo do nosso fim, que nós passaremos a eternidade com o nosso Senhor. Então esse é o terceiro princípio, a queda dos poderosos. Em quarto lugar, o Messias é para os fracos, verso 54. É para os fracos, não para os soberbos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então o cântico de Maria é a confissão da maior esperança de Israel, de que o Messias veio, que o Messias, o Salvador, veio para trazer salvação, para trazer redenção. As promessas de Deus se cumpriram ali naquele tempo, porque desde Gênesis já havia sido profetizado a vinda do Messias. Deus disse que da cabeça, que da semente da mulher, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus disse a Abraão que na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Deus disse também para Davi que da descendência dele viria o Messias. Lá em 2 Samuel 7 diz: quando os teus dias se cumprirem, descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, se referindo ao Messias. Então o Messias veio para os fracos, para aqueles que estavam, sobrecarregados. O Messias também era o anúncio para os judeus, mostrando que o judeu não era forte, porque o judeu se achava bom, se achava o povo de Deus, se achavam cumpridores da lei. E eles achavam que poderiam entrar no céu por serem descendentes de Abraão. Por isso que Jesus, ele confrontou aqueles homens. Não, vocês estão perdidos. Vocês não são tudo isso que vocês acham, não. Se vocês não se renderem a Deus, a Cristo, a mim, vocês estarão perdidos, vocês são fracos, vocês estão perdidos, vocês não podem se salvar, por isso que eu tive que descer. Então o anúncio da vinda de Cristo é o anúncio de que os judeus estavam perdidos, não só os judeus, mas toda a humanidade. Por isso que ele precisou vir. Para Maria era fácil perceber sua fraqueza, sua necessidade. Por quê? Porque Maria era apenas uma jovem judia, lá da cidade de Nazaré, uma cidade desprezível. O que ela poderia fazer contra o Império Romano? Então ela se via fraca. Ela se via, numa condição humilde. Dentre os judeus, ela não significava nada.
Uma simples mulher casada com um carpinteiro, né? Não era um empresário. Qual a influência política de Maria? Nenhuma. Social também não. Poder aquisitivo, muito menos. Mulher de carpinteiro. Então ela se via como uma pessoa fraca. E nós também temos que nos ver assim. Na verdade, a Bíblia afirma que todos são fracos. Alguns só não reconhecem que são. Há dois tipos de pessoas nesse mundo. Os fracos que se dobram, esses são os humildes, e os fracos que serão dobrados, os soberbos, que não se curvam diante do senhorio de Cristo. E a Bíblia diz que um dia todo joelho há de se dobrar diante de Cristo. Um dia esses homens não escaparão. E como o pregador já disse, que naquele grande dia, no dia do juízo final, no dia do tribunal de Cristo, todos terão que dobrar o seu joelho. E aqueles que não dobrarem, Deus vai pegar uma marreta e vai quebrar o joelho dessa pessoa, para que ela se curve diante de Cristo Jesus. Então muitas pessoas hoje se acham fortes, são arrogantes, acham que pode viver longe de Deus, sem a dependência de Deus. Isso é arrogância, isso é soberba. Muitas pessoas se acham fortes porque está num bom emprego, é patrão, é gerente, é concursado. Aí ele pensa, eu estou estabilizado, eu sou muito inteligente, o meu QI é altíssimo, se eu sair do meu emprego hoje, tem 5, 10 me esperando. As pessoas confiam em si, eu não preciso de Deus, eu preciso do dinheiro, eu preciso de poder. O jovem muitas vezes também pensa assim, ele se acha forte, ele faz academia, aí fica mais forte ainda, né? Aí ele acha que ele não precisa de ninguém, que ele pode se manter sozinho, que nada o abala, até que ele cai num leito de enfermidade. Num leito. Até que ele fica doente. Até que o tempo se passa. E vem, a velhice. Aí ele enxerga que ele não é nada. Que ele é um homem barro. Ele não vai ser forte para sempre. Mas não sou jovem. Todos nós, às vezes, podemos achar que somos poderosos. Podemos estar em pleno vigor e nos tornarmos soberbos. Mas se espiritualmente não nos vermos como Maria, e se Jesus não nascer em nós, nós estamos perdidos. A salvação e Jesus vem só para os humildes, para os que reconhecem a sua pequenez e necessidade de Deus. A salvação não vem para o soberbo. Isaías 48, 22 diz, não há paz para os perversos, os soberbos, os arrogantes, diz o Senhor. Eles podem ter dinheiro, pode ter fama, pode ter prestígio neste mundo, mas paz eles não vão ter. Eles vão dormir, mas não vão ter sossego. Então essa é a quarta lição, O Messias é para os fracos, não para os fortes, não para os soberbos. Em quinto lugar e último, a grandeza de Deus e a alegria dos servos. Então disse Maria, a minha alma, verso 46, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Repare aqui, engrandece e se alegra. Engrandece e se alegra. A verdadeira felicidade se dá quando reconhecemos a grandeza de Deus. E esse reconhecimento só acontece de joelhos, se humilhando diante do nosso Rei. Mateus 5,3 vai dizer, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lá no verso 48, Maria diz, contemplou na humildade da sua serva. Contemplou, voltou os olhos sobre. Então Maria, ela se via como uma pessoa indigna, uma pessoa que recebeu da graça de Deus. Ela se humilhou diante de Deus, se submeteu à vontade de Deus. Então humildade não é ser pobre, mas é reconhecer que não somos nada sem Deus. Humildade é viver em obediência a Deus, negando as nossas vontades. Humildade é andar em obediência como Jesus andou, como eu já preguei aqui. Filipenses 2,6 vai dizer, como Jesus andou. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ser humilde é viver em obediência a Deus, reconhecendo que sem Deus nós não podemos fazer nada. Por isso que é arrogância, Nós queremos viver
sem buscar a Deus, querer construir a nossa família longe de Deus, sozinhos, né? Iremos cometer o mesmo erro que Adão e Eva cometeram. Quiseram andar longe de Deus, comeram do fruto proibido, né? Nós queremos ser igual a Deus, não precisamos de Deus. A todo momento somos tentados a isso. E Jesus deixou o exemplo para nós. Quando Jesus entrou lá em Jerusalém, montado no jumentinho, ele estava mostrando a sua humildade e deixando exemplo para nós. Olha o que diz Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Jesus poderia ali, nessa sua primeira vinda, vir montado num cavalo, mostrando toda a sua glória, o seu poder, sua pompa, né? Mas não, ele veio humilde, salvador e humilde, para deixar exemplo para nós. Então você, diante de Deus, lembre-se, mantenha-se humilde. Não se exalte, porque Deus, ele derruba os poderosos, mas ele exalta os humildes. Quando você for tentado a ficar soberbo, a colocar Deus contra a parede, porque tudo está indo de mal a pior na sua vida, lembre-se, Deus, ele exalta os humildes, aqueles que se humilham diante, né, da sua presença. Olha um exemplo maravilhoso para nós. Toda vez que você for tentado a se irar contra Deus, lembre-se dessa história, da mulher sirofenícia. Jesus, ele veio para o seu povo. Por isso que o ministério de Jesus foi ali em Jerusalém. Ele pegou para o povo de Israel. E Jesus está lá pregando, fazendo sinais, curando, libertando. E de repente chega diante de Jesus uma mulher que não era judia, uma sirofenícia. E ela, sabendo que Jesus estava curando e libertando as pessoas, ela chega diante de Jesus e pede para Jesus: Jesus, a minha filha está endemoniada. E eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Aí o que Jesus disse para ela: olha, não é lícito eu tirar da comida dos filhos para dar para os cachorros. Chamou aquela mulher de cadela. Chamou ela de cadela. E o que aquela mulher fez? Ela xingou Jesus? Pegou em pedras para atacar em Jesus? Não, pelo contrário, ela se humilhou também. Ela se humilhou. Às vezes nós, se fosse conosco, né, nós poderíamos dizer: quem é tu para me chamar de cadela ou de cachorro? Você está pensando que você é quem? Você é o Filho de Deus. E às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Às vezes Deus nos humilha. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que às vezes é Deus nos humilhando. E diante dessa humilhação, Deus, ele espera uma resposta. Humilhação ou soberba? Aquela mulher deu a resposta certa. Diante da sua humilhação, primeiro Jesus humilhou ela, agora ela responde com humilhação também. Ela se humilha. Aí Jesus, ele disse: ó mulher, grande a tua fé. Né? Jesus fica espantado com a fé daquela mulher, tamanha fé. Então a fé dela se expressou através da humildade. Então muitas vezes Deus irá nos humilhar e depois ele vai esperar uma resposta. Humilhação ou soberba? Né? Que nós possamos dar a resposta certa à humilhação. E aí nós receberemos, alcançaremos misericórdia de Deus. Olha o que diz Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Então, diante das adversidades, reconhecemos a nossa miséria e nos humilhemos diante da mão poderosa de Deus, para alcançarmos misericórdia. Deus está lá no alto e sublime trono, mas está ali com o humilde, aquele que se quebranta em sua presença. Finalizando, versos 54 e 55, Maria diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Então o texto diz que Deus lembrou do seu povo. Isso não significa que Deus esquece das coisas, que Deus tem amnésia. Não. Aqui
é uma linguagem humana para comunicar uma ação divina. Por quê? Porque o povo de Israel estava vivendo o silêncio de Deus. Havia 400 anos que Deus não falava com o seu povo. A última vez que Deus falou com o povo de Israel foi lá em Malaquias. Depois de Malaquias, não houve profeta, nenhum sacerdote, recebendo, a palavra de Deus para o povo. Então, 400 anos se passou. Parecia que Deus havia esquecido do povo de Israel. Mas aqui Maria mostra, não. Deus, ele não pode esquecer de suas promessas. Então Jesus veio, o Messias veio, e Deus cumpriu com as suas promessas. A salvação nasceu, mostrando que Deus não esquece do seu povo. Por isso, quando você se sentir esquecido por Deus, talvez diante das adversidades da vida, você é tentado a achar que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você. Não, Ele disse para nós: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele já disse em sua palavra, se você deve confiar no que ele disse. Por isso que nós não precisamos ficar indo atrás de profetinha, ouvir da boca do profeta: eis que o Senhor é contigo. Não, o meu mestre já disse em sua palavra. Isso já basta, isso já supre a minha necessidade. Quando nos sentirmos que Deus se esqueceu de nós, lembre-se, Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que fazer para que o Senhor se lembre? Para que Ele se atente. Às vezes Ele não esqueceu, mas às vezes Ele está esperando que nós nos humilhemos diante dEle, como diz Tiago 4,10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como eu disse, às vezes Deus nos permite chegarmos em situações que nos trazem humilhação. Mas diante dessa situação de humilhação, nós devemos nos humilhar diante dEle. E Ele vai nos exaltar. E Ele vai derramar vitória sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Jesus nasce no coração dos humildes. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar a Deus. Vamos mais uma vez reconhecer quem Deus é. Quem nós somos. Que nós precisamos dEle. Que nós precisamos dEle a cada segundo, cada milésimo de segundo das nossas vidas. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que isso venha estar gravado em nossos corações. Eu sou um pobre miserável, carente da glória de Deus, da graça de Deus. Eu preciso dEle para tudo. Eu preciso de Deus para cuidar dos meus filhos. Eu preciso de Deus para manter a minha família de pé. Eu preciso de Deus para exercer o meu trabalho. Eu preciso de Deus para viver, ficar de pé, para acordar de manhã. Se Deus não derramar da misericórdia dEle sobre nós, nós nem acordamos, nem levantamos da cama. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Que nós não venhamos ser como Adão e Eva lá no Éden, o barro se levantando contra o Criador. Mas que nós possamos ter um coração humilde, porque Jesus ele veio, deixou exemplo. Ele tinha um coração humilde e ele disse, que ele nos daria vida e vida e abundância. Aquele que se humilha alcança a misericórdia. Aquele que se humilha, Deus o exaltará. Que Deus continue trabalhando em nossos corações. Que Deus também nos livre de tornarmos soberbos quando nós aprendemos mais da palavra de Deus. Às vezes nós aprendemos mais sobre as Escrituras, dominamos certos assuntos, e aí às vezes a gente vai falar com alguém sobre a palavra de Deus, e ao invés de querer ganhar a pessoa, a gente quer ganhar a pessoa para Deus, a gente quer ganhar da pessoa, a gente quer humilhar a pessoa. Olha, você é ignorante, você não conhece nada. E a gente quer humilhar. Que Deus nos livre de ter esse coração soberbo.